Amazônia. A maior floresta tropical do mundo. Território de recursos naturais inestimáveis. Seus rios, fauna, flora, solo. Em cada canto desta região encontram-se oportunidades como nenhum outro lugar do planeta. Sua imensa diversidade sociocultural representa também uma das maiores riquezas da região. Ocupando quase 60% do território nacional, suas grandes distâncias e o difícil acesso sempre representaram um desafio à sua incorporação e integração ao restante do país. Em 1940, a região passou a ser alvo de uma intervenção mais direta do governo federal. O presidente Getúlio Vargas, em discurso pronunciado em visita a Manaus, representou a Amazônia como um território repleto de riquezas naturais, porém atrasado e despovoado, e cujo desenvolvimento somente seria possível a partir da intervenção do poder federal na região. Por essa razão, criou-se a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVA, em 1953. Através da Lei de número 1806, de 6 de janeiro de 1953, encarregada de elaborar e executar o Plano de Valorização Econômica da região. Eu conheci a SPEVA pelo trabalho que ela desenvolveu na região, porque a SPEVA foi o primeiro órgão de planejamento regional, criado em 1953, e a SPEVA tinha órgãos auxiliares que trabalhavam, por exemplo, a Rodobras. A Rodobras era um órgão do governo vinculado à SPEVA que teve a missão de construir a Belém-Brasília. A Belém-Brasília foi a principal obra de infraestrutura para a região da Amazônia aos centros produtivos do país, iniciada pela SPEVA. Os jornais do período acompanharam a construção da rodovia desde o final da década de 1950 até meados de 1970. Sob a presidência do Dr. Mário Teixeira, técnicos da Rodobras estudam a obra de retificação e conservação da rodovia Brasília-Belém, a via de penetração construída rumo ao interior do país, devassando a maior floresta fechada do mundo, valorizando áreas virgens e povoando os imensos vazios demográficos nos estados de Goiás, Maranhão e Pará. A SPEVA tinha também um papel de planejamento e execução de projetos de infraestrutura, construindo portos, construindo estradas. A SPEVA fez um trabalho muito grande de infraestrutura na Amazônia. Entre 1966 e 1967, os governos militares promoveram um conjunto de reformas institucionais na região para reformular a política de desenvolvimento pensada para a Amazônia. Essas reformas institucionais ficaram conhecidas como Operação Amazônia, com destaque para a criação e regulamentação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, a extinção da SPEVA e a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, através da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966. Isso se deu através da implantação do projeto Dendê, nos anos 60, que é 67, né, foi o início, né? Um funcionário da casa aqui já, ele era da antiga SPEVA, que da SPEVA ele passou diretamente para a SUDAM, quando surgiu a SUDAM em 67, né? Como a gente morava junto, aí foi fundado o projeto Dendê lá na rodovia Augusto Meira Filho, que hoje é a mesma Belém Busqueiro. Aí nessa época estavam contratando gente, trabalhadores, para explorar a área lá onde seria implantado o projeto.
Uma das principais contribuições da autarquia era identificar e mapear os principais recursos naturais da região. O projeto piloto do Dendê na Amazônia foi um dos exemplos de pesquisas florestais coordenadas e aplicadas pela Sudan. Os jornais da época destacavam as iniciativas do órgão em demonstrar como a região apresentava condições ecológicas favoráveis à implantação de projetos agrícolas diversos. Outro destaque em pesquisas florestais foi a atuação do Centro de Tecnologia Madeireira, vinculado ao Departamento de Recursos Naturais da Sudan. Sobre a política de ocupação do território, a Sudan operou em conjunto com outros programas e projetos federais que atuavam na região nos anos 70, como o Programa de Integração Nacional PIN, o Projeto Radares da Amazônia, RADAM, e o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia, Polo Amazônia. O programa do Polo Amazônia foi um programa que foi criado pelo governo federal para ajudar a dar suporte no desenvolvimento regional, que atuava em todas as esferas, tanto na agricultura, na educação, no trabalho, no transporte, infraestrutura, saúde, saneamento. Então, grandes projetos, as universidades todas da região amazônica, da Amazônia Legal, os 9 estados que compõem a Amazônia Legal eram beneficiados com recursos. Muitos municípios foram criados no eixo da BR-364, que liga Porto Velho a Cuiabá, foram criados a partir da atuação da Sudan. Lastreado no programa Polo Amazônia. Em diversos estados e territórios da área de atuação da Sudan, repercutiam notícias sobre o programa. Recursos destinados, municípios atendidos, projetos contemplados nos setores agropecuário, mineral e industrial, mas também de infraestrutura, transporte, energia, saneamento e políticas de desenvolvimento urbano e social. Nós fazíamos também, dentro da missão da Sudan, estudos importantes sobre as grandes problemáticas da região, problemáticas da política pública, é bom que se diga. Por exemplo, década de 70, com a abertura da fronteira demográfica, tivemos que fazer estudos sobre isso, estudos sobre migrações, estudos sobre demografia, estudos sobre políticas sociais, a questão da pobreza, a gente teve que se debruçar sobre isso. Então, temáticas que emergem na própria discussão e no dinamismo das ações das políticas públicas. Seguindo com a agenda do planejamento regional, a Sudan trabalhou também junto às comunidades rurais e atores locais da sociedade amazônica. Outra ação importante foi a elaboração do Programa de Produção de Alimentos, PPA, pelo Departamento de Setores Produtivos da Sudan em 1986. Mas foi um momento que nós vivemos numa fase muito importante. Eu destaco um programa que nós desenvolvemos no período de 4 anos, de 86 a 90, que foi a primeira vez na história da Sudan que nós baixamos o nível de atuação. Baixamos em termos. Atuamos na pequena produção, atuamos nas comunidades rurais, que se chamou o programa PPA, Programa de Produção de Alimentos. O PPA foi um programa de apoio aos pequenos produtores rurais em diversas localidades a partir de convênios firmados entre a Sudan e prefeituras, estados e territórios federais da região. Eu trabalhei num programa muito importante também, na época, que foi criado, Programa de Produção de Alimentos, o PPA. E esse programa foi um programa que ajudou muitas comunidades, muitos estados a sair da estagnação eram projetos pequenos, mas eles tinham muita força. Além das ações de planejamento, pesquisa de recursos naturais, implantação de infraestrutura econômica e social direcionadas pela autarquia, a iniciativa privada teve também participação fundamental no desenvolvimento agrícola, pecuário e industrial na Amazônia. Quando começou, era um rol de incentivo muito grande.
Nós tínhamos a colaboração financeira, a isenção do imposto de renda e a isenção de imposto de importação. Então, nós começamos com toda essa gama de incentivos. E a política veio, na época, com um direcionamento de Brasília para a Amazônia. Eles fizeram a política da seguinte maneira: primeiro, substituir as importações, aprovar projetos que substituíssem as importações. E a outra, desbravar a Amazônia com grandes projetos. Começou assim a política de incentivos fiscais. A política de incentivos fiscais, elaborada para a região, foi o principal instrumento da Sudam para a atração de capital privado nacional e estrangeiro para a Amazônia, desde fins dos anos 60, sendo coordenada pelo Departamento de Atração e Incentivos, DAI. A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudam, tem sido uma peça-chave para a modernização de Belém. No Distrito Industrial, a meio caminho entre a cidade e o pitoresco balneário de Icuaraci, erguem-se diversas fábricas construídas com incentivos da Sudam. O paraense apoia com orgulho a sua cerveja, cuja fábrica, a Serpasa, foi construída pelo Sistema de Incentivos Fiscais. Gráficos e fotos documentam o desempenho da Sudam na ocupação produtiva do Vale Amazônico. A atuação do órgão não se limita às cidades, mas estende-se sobretudo ao interior, do amparo ao agricultor, ao criador, ao minerador, às atividades extrativas e a outros setores fundamentais da vida regional. A Sudam atuou intensivamente na Amazônia com planejamento regional e política de incentivos fiscais. Através de seu conselho deliberativo, o CONDEL, a instituição apoiou diversos investimentos de infraestrutura, fomento à produção agrícola, na pecuária, no extrativismo, na mineração, indústria e setor energético em todo o território da Amazônia Legal. A reunião do Conselho Deliberativo, o Sudam, o CONDEL, era muito, eu diria, concorrida. Então, se discutiam problemas de ordem técnica na aprovação dos projetos de interesse regional e de interesse dos estados. Então, eram muito dinâmicas as reuniões e havia a briga para participar, pelos seus espaços, né? Além, claro, do setor público, do setor privado e também do setor dos trabalhadores. Então havia uma dinâmica muito forte. Aí eu fui trabalhar no DAI, que era o incentivo fiscal. Eu fazia assim, era bater o extenso na época da pauta do CONDEL, que era um dos serviços mais importantes que tinha aqui na Sudam, né? Que é a pauta. Todo mês tinha, inclusive. Com a crise econômica, a partir dos fins dos anos 80, o Estado brasileiro passou a ter cada vez mais dificuldade em manter o padrão de financiamento do desenvolvimento regional executado por instituições de planejamento como a Sudam. O Estado diminuiu gradativamente os recursos financeiros repassados à autarquia, levando ao comprometimento do desempenho e eficácia da instituição. As estruturas do governo, como um todo, vêm se deteriorando no tempo, por uma série de razões, principalmente orçamentárias. Então, a cada ano que passa, vai se reduzindo o aporte de recursos para o desenvolvimento das ações de todo o setor público nacional. Então, isso é uma situação de ordem geral. O sucateamento é visível em todas as entidades. Não é só na Sudam, é um todo. Os servidores da Sudam
inclusive através da sua associação, a AREA, lutaram intensivamente contra os cortes de recursos orçamentários, de recursos humanos e contra as ingerências políticas dentro do órgão. O resultado desse processo foi a extinção da SUDAM em 2001, através da medida provisória número 2157-5, de 24 de agosto de 2001. Razões de ordem interna, eu penso que foi a questão do quadro de pessoal que foi reduzindo, a questão orçamentária, uma certa desatenção do governo federal para com a qualificação do órgão, o nosso regimento que ficou até o final, foi feito em 75, e ficou até o final da extinção da SUDAM, um regimento obsoleto, que já não respondia às principais demandas do órgão de desenvolvimento regional. Houve um descaso do governo federal para isso, não obstante lutas internas que não tiveram êxito, e lutas até políticas. A SUDAM somente seria recriada em 2007, através da Lei Complementar número 124, de 3 de janeiro de 2007. Houveram várias intercepções. Quando foi extinta e se criou a ADA, quando extinguiu a ADA, se recriou a nova SUDAM. Mas tem muita coisa, tem muitas situações, tem muitos objetivos concretizados. Pontos positivos da trajetória da SUDAM. Essa questão da formação de pessoal, o papel que ela teve na formação que a gente chama na academia inteligência regional, especialmente a parte técnica, operacional, para atuar sobre os distintos setores da sociedade, setores econômicos, setores de infraestrutura, setor da saúde, ações muito importantes de formação de pessoal na área da saúde e da educação. O trabalho que teve mesmo na elaboração de planos, programas e projetos, e o seu papel como interlocução diante do governo federal e de organismos da Amazônia, a difusão do conceito, digamos assim, de amazonidade, de ser da Amazônia, o que é a Amazônia. Isso aí se deve muito, a história deve muito à SUDAM. A nova SUDAM foi criada com o objetivo de promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. Um dos principais desafios da superintendência no cenário político, econômico e social atual é de operar como agente articulador das políticas, planos, programas e projetos desenvolvidos por entes públicos e privados em nível federal, estadual e municipal para a região.